A paz do Senhor para vocês. Irmãos, eu quero deixar uma palavra que se encontra em Jeremias capítulo 18. Uma mensagem muito conhecida que fala sobre o vaso, do oleiro. No capítulo 18, a partir do versículo 1, primeiramente me apresentando, sou diaconisa Luana Barreto e vou estar lendo aqui alguns versículos de Jeremias capítulo 18 para deixar uma reflexão para mim e para você neste dia. Versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos teus olhos fazer. Então, irmãos, aqui, vou ler somente até aqui. Primeiro, nós entendemos que quem foi Jeremias? Jeremias, ele foi um profeta levantado por Deus. No capítulo 1 de Jeremias, nós vemos falando sobre o chamado de Jeremias, quando Deus, o chama para poder revelar o mistério, a obra que Deus tinha através de Jeremias, com Jeremias, para o povo de Israel. Então, no capítulo 18, chegando no capítulo 18, nós vimos que se trata de uma missão que Deus estava passando para Jeremias, que foi qual missão? No versículo 1 vemos que o Senhor chegou até Jeremias, chegou até a ele, e no versículo 2 diz: levanta-te, ou seja, Jesus, Deus, estava dizendo para Jeremias, Deus estava fazendo para Jeremias o quê? Se levantar e se colocar o quê? Na posição. Levanta-te é o mesmo que se dizer coloca-te na posição. Esteja o que atento para ouvir o que eu tenho para te dizer, a missão que eu tenho para revelar para ti. E em seguida Deus diz para Jeremias: e desce à casa do oleiro. Aqui Deus queria que Jeremias descesse à casa do oleiro. O quê? A casa do oleiro representa o quê? Desce significa se humilhar. Humilhar para poder ouvir a voz de Deus. E ir à casa do oleiro, buscar a presença de Deus, que lá Deus estaria fazendo ele ouvir as palavras que tinha para ser ditas, para ele transmitir para o povo de Israel. E no versículo 3, continuando, diz que aqui Jeremias dizendo: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então, quando Jeremias ele levantou, colocou-se na posição e desceu, se humilhou para ouvir o que Deus tinha para falar com ele, ele pôde ver o que Deus estava fazendo uma obra, sobre as rodas. Deus estava fazendo uma obra e Jeremias estava vendo o que a obra era um vaso. No versículo 4 diz que ele viu que o vaso que estava sendo feito se quebrou nas mãos do oleiro. Mas nos versículos adiante diz que aquele vaso que tinha quebrado nas mãos do oleiro, Deus, ele tinha o poder o quê? Para poder restaurar e fazer conforme a vontade e o querer dele. Nós aprendemos aqui o quê com esta mensagem? Que o povo de Israel estava nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, a qual Deus queria fazer uma obra através da vida daquele povo. Porém, por causa dos erros daquele povo, eles começaram a sair dos trilhos e não estavam mais andando nos caminhos de Deus. Eles estavam começando a se tornar o quê? Como um vaso quebrado nas mãos do oleiro. Ao mesmo tempo que Deus estava querendo fazer a obra na vida deles, através da vida deles, nós vimos que eles se quebraram. No meio do processo, eles se quebraram nas mãos do oleiro. Às vezes, eu e você, no meio do processo, mesmo estando na presença de Deus, podemos falhar, podemos ser como vasos quebrados, mas lembre-se que mesmo como vaso quebrado, nós sempre estaremos nas mãos de Deus, nas mãos do oleiro, e ele tem o poder para refazer, para restaurar, para restituir o vaso que se quebrou e ser feito conforme a vontade e o querer do Senhor para nossas vidas. Então, o povo de Israel,
Jeremias, Deus quis que Jeremias ele fosse levar essa mensagem para o povo de Israel, para eles poderem se consertar. Que se houvesse o arrependimento, Deus estaria abençoando eles e assim não iria fazer o mal que tinha planejado fazer para eles. Agora, se eles voltassem, se arrependessem, Deus estaria abençoando. Pelo contrário, Deus não estaria abençoando e estaria fazendo um vaso para desonra. Então, fique com essa palavra. Você que gostou, deixe seu like, curta, comenta e compartilha. Se inscreva se você não é inscrito. Amém? Deus te abençoe.